Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque é maravilhoso nós estarmos aqui. Agradecemos porque aqui na igreja, nesse lugar onde temos a oportunidade de nos reunir como igreja, nós podemos estar mais perto de Ti. E esse é o nosso desejo, estar bem junto a Cristo. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, do jeito que nós somos. Nós não somos perfeitos, nós temos lutas, desafios, mas nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos. Amém. E pedir que o Senhor Jesus tanto nos perdoe, mas ao mesmo tempo também nos transforme. Amém. E nos capacite a viver uma vida ao Teu lado pela Tua graça. Amém. Nesse momento, Senhor, vamos abrir a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale por meu intermédio. Amém. Que o Senhor nos dê realmente a Tua mensagem. E que a gente possa se preparar cada vez mais para Te encontrar muito em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Amém. Entregamos, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um feliz sábado. Feliz sábado a todos. Uma alegria a gente estar aqui junto para poder estudar a Bíblia, poder conhecer aqui a igreja de vocês. A gente está aí desde a semana passada, mas na semana passada eu e a Larissa, a gente não estava muito bem, nós não estávamos muito bem e estávamos cuidando da saúde, mas hoje estamos 100%, graças a Deus, todos bem. Essa semana nós já estivemos trabalhando aqui na cidade, né, estamos comportando por aqui, é um trabalho que é uma missão, muito obrigado, e a gente está muito feliz. Eu sei que esse vídeo ele vai para o YouTube também depois, então eu queria dar as boas-vindas para você que está assistindo. Seja muito bem-vindo. Deixa eu me apresentar um pouquinho então. Eu sou o Vitor, ali ao lado tem a Larissa, minha esposa. Eu acabei de me formar em teologia lá no IAP, agora é dia 19 de dezembro. E a Larissa está se formando em enfermagem esse ano, no final do ano vai estar se formando ali em enfermagem. A gente está comportando aqui, a gente já comporta há bastante tempo, vários anos, e até semana que vem vamos estar aqui na cidade. Daí depois começa a outra correria, que as aulas voltam, eu vou estar trabalhando no colégio lá em Maringá, e a gente está bem feliz pela graça de Deus. Nessa manhã, nós vamos falar sobre um outro tema, acho que você tem ali o PowerPoint, pode deixar assim, daí... Aqui vai ficar fácil para eu passar, né? Tá. A gente vai continuar um tema sobre Apocalipse. Na semana passada, né, foi o início da série aí sobre Apocalipse, que é um livro que muita gente tem muita curiosidade, né, que nós estudamos e gostamos desse livro, porque o início da nossa igreja ela tem tudo a ver com esse livro, com profecias do livro de Apocalipse. E hoje a gente vai estudar um tema que é bem curioso e também ao mesmo tempo bastante controverso, que é Apocalipse capítulo 13, né? Aquela parte quando fala em Apocalipse, a maior parte das pessoas ela lembra das bestas, né? Embora Apocalipse 1:1 comece dizendo que é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando você for estudar Apocalipse, eu convido você a pensar mais em Jesus do que na besta. Mas hoje a gente vai estudar também um pouquinho sobre a besta. Mas antes que a gente comece esse tema assim, um pouco diferente, né? Um pouco... talvez controverso para algumas pessoas. Enquanto a gente estava na lição Escola Sabatina, estava conversando um pouquinho sobre aquela questão, né, dos finais dos tempos e de ter que acontecer um monte de coisa para a gente se preocupar preparar para a volta de Jesus. Eu lembrei de um texto que uma vez eu salvei aqui num arquivo. Eu queria ler com vocês, eu acho que ele vai ser um bom texto para a gente ajustar o nosso foco no estudo dessa manhã. Aqui diz assim: a brevidade do tempo é frequentemente realçada como incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo nosso melhor amigo. Essa não deve ser o grande motivo para nós, pois cheira a egoísmo. É necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, a fim de que sejamos compelidos à ação correta pelo medo? Não devia ser assim. E ela completa dizendo: Jesus é atraente. Ele é cheio de amor, misericórdia e compaixão. Deseja ser nosso amigo, andar conosco por todos os acidentados caminhos da vida. Está numa meditação do Espírito de Profecia, chamada Exaltai-o, de 25 de março.
Esse texto ele nos mostra que sim, é importante estudar profecia, sim, é importante saber o que vai acontecer no fim dos tempos, mas saber dos terrores dos fins dos tempos, que também tem coisa ruim que vai acontecer no fim dos tempos, não deve ser a nossa maior motivação para a gente se preparar. A nossa maior motivação para nós nos prepararmos para a volta de Cristo deve ser o próprio Cristo. Cristo é atraente o suficiente, o amor dele é atraente o suficiente para que a gente queira se preparar. E hoje, nós queremos estudar um pouco sobre alguns temas do livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 13, tendo isso em mente, que tudo aqui não tem o objetivo maior de assustar ninguém, não tem o objetivo maior de fazer com que esse seja o principal motivo de nós nos prepararmos, não. A mensagem de hoje é para pessoas que já amam a Cristo, ou pessoas que desejam amar a Cristo e que querem saber o que vai acontecer no futuro. Deus é todo-poderoso e Ele revela o futuro. E Ele revela isso por um propósito, para que a gente se prepare e para que nós não sejamos enganados. Então, que a nossa maior motivação seja o nosso amor por Jesus. Bem, deixa eu passar aqui, só para fazer uma breve introdução. Na semana passada, o Leonir, dei uma olhadinha ali, ele falou um pouco sobre as 7 igrejas, e fez ali uma introdução do livro do Apocalipse. E é interessante porque o capítulo 1, 2, 3, na verdade até o capítulo 11 de Apocalipse é uma parte histórica do livro. Então o Apocalipse ele é dividido em 2 grandes partes. O capítulo 1 a 11 é a parte histórica e a parte 12 a 22 é a parte escatológica, ou seja, é a parte que fala sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer no fim dos tempos. E a maior parte dessa série vai ser focada nessa parte, a parte escatológica. Tanto que o capítulo de hoje é o capítulo 13, que faz parte dessa sessão escatológica, essa sessão que fala sobre o fim dos tempos. Claro que nós vamos tratar alguns temas aqui, nós não vamos abordar todos os temas, e por isso a gente sempre convida, você que quer conhecer um pouco mais, nós temos estudos bíblicos sobre o livro de Apocalipse, nós temos todos os capítulos ali antes do capítulo 13 que dão base para que a gente possa entender melhor, mas a gente vai estar trabalhando alguns temas aqui para despertar curiosidade, para ajudar a gente a entender alguns pontos. Então, esse é um ponto interessante. Hoje nós vamos estar estudando mais essa parte relacionada ao fim dos tempos. Então, quando você lê aqui o capítulo 13, junto comigo, eu até convido você a abrir na sua Bíblia, tenha em mente isso. O principal objetivo do profeta, no caso aqui João, inspirado por Deus, é falar sobre o que irá acontecer no fim dos tempos. Para isso, claro, ele fala sobre coisas que já aconteceram, como um exemplo daquilo que também vai acontecer. Muito bem, essa é só uma introdução para a gente ter uma ideia aí do capítulo. Deixa eu dar uma visão geral do capítulo 13 para a gente poder refletir um pouquinho. O capítulo 13 ele vai falar de 2 bestas. Se você abrir aí, na minha Bíblia tem 2 subtítulos. A primeira é a besta que saiu do mar e a segunda é a besta que saiu da terra. Pode ser que em alguma Bíblia vai ter escrito um pouquinho diferente. E a gente talvez não precisaria ler o texto todo, mas o texto ali da besta que saiu do mar, ele vai falar de uma besta, A gente sabe que a águas ela tem um simbolismo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Essa besta, ela desafia o povo de Deus e tudo mais. Depois vem a besta que saiu da terra, a gente já vai ver com mais detalhes cada uma delas, mas a besta que saiu da terra, ela parece tranquilinha, ela tem a aparência de um cordeiro, Mas ela fala como um dragão. E ela também ela age de forma hostil contra o povo de Deus. E às vezes a gente olha isso aqui tudo e fala, meu Deus, e agora, Para que a gente comece a entender esse texto aqui um pouco melhor, ou quem já conhece, poder aprofundar um pouquinho melhor, a gente precisa entender que aqui tem 3 personagens nesse capítulo, 3 personagens maus. Nós temos a besta que saiu do mar, nós temos a besta que saiu da terra e nós temos o dragão. O dragão aqui, ele é quem dá o poder para ambas as bestas. Muito bem. Mas o que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com Jesus? E o que isso tem a ver com o grande conflito? Deixa marcado ali no capítulo 13, mas vem comigo para Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 até o 4. Eu queria fazer um contraste com você para que a gente comece a entender o que o capítulo 13 está falando. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 4. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, na sua vai estar um pouquinho parecido também. Diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Verso 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Vamos parar por aqui. É claro que a gente poderia falar muito sobre esses 4 versos, mas eu queria tirar uma única lição com vocês. Nós temos aqui Deus, que é quem dá a mensagem para Jesus. Verso 2, a palavra de Deus é o testemunho de Jesus. Nós temos Jesus, e no verso 4 nós temos os 7 espíritos, que são o símbolo do Espírito Santo. Já adianto isso para você. No livro do Apocalipse, tudo que fala de 7 está falando sobre plenitude. Ou seja, 7 espíritos significa a plenitude do Espírito Santo. Você vai ver também falar sobre 7 igrejas. Ele não está falando só sobre as 7 igrejas, né, como o irmão falou no sábado passado. Ele é uma mensagem para todas as igrejas, a plenitude das igrejas. Nós temos 7 trombetas, nós temos os 7 selos. Então, quando nós falamos sobre os 7 espíritos, isso é um símbolo do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que nos primeiros 4 versos de Apocalipse nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade. A Trindade, ela está em todo o livro. Em todo o livro. Se a gente for lendo, a gente vai ver o Espírito aqui, a gente vai ver o Filho do Homem ali, a gente vai ver Deus o Pai ali, e a gente vê a Trindade presente em todos os momentos. E o capítulo 13 também apresenta uma Trindade. Só que é uma Trindade do mal. Uma Trindade satânica. Exatamente. Então, sem querer exagerar nada, é exatamente isso. Então, ao mesmo tempo que a Trindade divina é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade satânica é o dragão e as 2 bestas. Portanto, se a gente fosse usar uma palavra para resumir o capítulo 13, essa palavra seria contrafação, engano, farsa. São sinônimos, né? Então, o que o capítulo 13 apresenta? Uma farsa, uma contrafação, uma afronta à verdadeira Trindade. Enquanto o capítulo 14, que vai ser o estudo do próximo sábado, vai falar sobre a verdadeira adoração, o capítulo 13 fala sobre a falsa adoração. Enquanto a maior parte do livro do Apocalipse fala sobre o Deus verdadeiro, a verdadeira Trindade, o capítulo 13 ele apresenta a falsa. Então isso é importante, antes da gente falar quem que é a besta, o que é a marca da besta, tudo isso a gente vai falar rapidamente aqui, até porque não teria tempo para explorar profundamente tudo. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender que a ideia do capítulo é a contrafação. Deixa eu dar alguns exemplos. O dragão é uma contrafação de Deus o Pai. Ou seja, o dragão ele tenta imitar, falsificar a autoridade de Deus o Pai. A gente pode ver isso em alguns exemplos. Por exemplo, Apocalipse 12, 3 e 7 a 8 fala que o dragão tinha um lugar no céu. Deus Pai, ele também... Ó que legal isso aqui. Opa, aqui, voltou. Deus Pai, ele tem a sua habitação no céu, capítulo 4 e 5. O dragão, ele tem um trono, capítulo 2. Não estudou no sábado passado que uma das igrejas estava no lugar onde é o trono de Satanás? Então, o dragão é o símbolo de Satanás, ele tem o trono. Deus também tem o trono. O dragão, ele dá o poder e a autoridade e trono às bestas. Capítulo 13 fala sobre isso. E Deus, ele deu o poder, o trono e a autoridade para Cristo. O dragão também é adorado. Através das bestas, o dragão ele é adorado. Olha o capítulo 3, verso 4, diz assim: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então o dragão ele também quer ser adorado. Isso é o que Satanás tenta fazer desde o início. E ele será destruído para sempre, como diz o Apocalipse 20, do 9 ao 10. E Deus, ao contrário, ele vive e reina para sempre. Essa é uma das grandes diferenças, né, entre Deus e Satanás. Então a gente vê uma contrafação. Satanás querendo tomar o lugar de Deus. A gente também vê isso. Deixa eu passar aqui. Opa. O que é? Acho que fui eu que fiz coisa errada aqui. Não é essa que ele saiba. Ah, tá. Não, daí não tem como, né? A luzinha fica
Ah, tá. Não, é muita tecnologia. Obrigado. Ó, então nós temos a contravação de Jesus também. Ó. Então a besta do mar, ela se compara com Cristo. A besta do mar, ela quer parecer com Cristo. Como assim? A besta do mar, ela vem da água. Capítulo 13, verso 1. Saiu do mar. Jesus Cristo, ele vem da água, o batismo. Lucas 3, 21 e 23. Ela tem 10 diademas. Capítulo 13, verso 1. Capítulo 19, verso 12 diz que Cristo tem muitos diademas. A besta do mar, ela tem uma atividade, e a gente até foi visto no estudo passado, ela tem uma atividade mais forte durante 42 meses, que é a mesma coisa de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é a mesma coisa de 1260 dias, que são 1260 anos. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, não se apavore. E Jesus, ele tem um ministério de 3 anos e meio, então 42 meses e 3 anos e meio é a mesma coisa, pelo menos em meses. A besta foi morta, Jesus foi morto. Capítulo 13, verso 3, diz que a besta, ela tem uma das cabeças dela que esteve morta e voltou a viver. Olha que interessante, Jesus ressuscitou. Então, só estou dando exemplos para dizer que a besta, ela tenta ter características semelhantes a Jesus, a besta do mar. E assim é a besta da terra. A besta da terra, ela tenta imitar, ela tenta falsificar a atuação do Espírito Santo. Então, ela é chamada de falso profeta. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, que inspira os profetas. Ela exerce a autoridade da besta do mar, e o Espírito Santo exerce toda a autoridade de Cristo, João 16, 13 a 14. Ela realiza grandes sinais, essa besta, e o Espírito Santo também realiza grandes sinais. Ela faz descer fogo do céu, e o Espírito Santo, em Atos 2, ele vem como fogo do céu. Ela aplica sua marca na mão e na testa, e a gente já vai estudar um pouquinho sobre isso, capítulo 13, verso 16. E o Espírito Santo, ele aplica o selo de Deus na testa, 2 Coríntios, Efésios e Efésios 4:30. Então, a ideia principal é que essa trindade satânica, ela tenta tomar o lugar de Deus. Muito bem. E essa besta do mar? Vamos lá. Quais são algumas características dessa besta do mar? A primeira que a gente já viu, verso 1, viu uma besta que sai do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, e sobre cada chifre e em cada cabeça o nome de blasfêmia. Primeira coisa, ela sai do mar. Capítulo 17, verso 15, fala que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Então, é um poder. E por que é um poder? Porque quando a gente vai estudar lá Daniel 7 e ver o que significam os chifres, a gente vê que chifres são poderes. E essa é até uma coisa interessante que a gente vai ver aqui. Então é um poder que sai do meio dos povos. O outro ponto é exatamente isso que eu comentei. Existem muitos símbolos em comum entre o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 7 de Daniel. E isso não é à toa. Essa conexão entre o capítulo 13 de Apocalipse e 7 de Daniel é bem interessante. Porque quanto mais a gente compara, mais a gente percebe que eles estão falando sobre a mesma coisa. A gente pode dar alguns exemplos. Olha que interessante. Ela fala que tinha 10 chifres na cabeça, e se a gente for lá para o animal terrível e espantoso de Daniel 7, ele também vai ter 10 chifres. Uma coisa que é adicionada aqui são as 7 cabeças, mas tem 10 chifres do mesmo jeito. As 7 cabeças, elas trazem uma luz a mais, né, significando, né, muitos teólogos interpretam as 7 cabeças como os 7 reinos principais que oprimiram o povo de Deus no decorrer da história, sendo o Egito, a Síria, e aí os que a gente conhece, né? A Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Então é interessante. Uma outra curiosidade que tem a ver com Daniel 7, como eu estou falando, eu só estou citando aqui porque se a gente fosse ler todos os textos, realmente não daria tempo. Aí é uma motivação para a gente aprofundar o estudo em casa e no estudo bíblico também. Mas uma coisa interessante, o verso 2 diz que a besta que ele viu, ela era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como urso e a boca como a de leão. São os mesmos animais que aparecem em Daniel 7, só que na ordem contrária. Daniel 7 fala do leão, do urso, do leopardo e do animal terrível e espantoso. Aqui fala do animal terrível e espantoso, daí vem ao contrário, o leopardo, o urso e o leão, mostrando que existe sim uma conexão. Uma outra coisa interessante,
eu já falei sobre a questão dos chifres, e Daniel 7 ele vai falar que esses chifres, eles simbolizam reinos, então ela tem uma relação com isso também. O capítulo 13, ele também fala que a besta ela teve autoridade para oprimir os santos por 42 meses. Nós vemos isso aqui logo em seguida. Capítulo 13, claro, verso 7. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Que é o mesmo tempo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Cada tempo é um ano profético de 360 dias. Naquela época não era 365, era 360 que eles contavam. Então, cada tempo é um ano profético de 360 dias. Um tempo, 2 tempos, 3 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. 360 dias, né, por ano, em 3 anos e meio dá 1.260. Então, 1.260 dias proféticos, que são 1.260 anos. 42 meses também são 1.260 dias proféticos, que são 1.260 anos. Então, a gente está falando sobre o mesmo período. Quando fala sobre 1.260 anos, ou 1.260 dias, quando fala sobre 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade do tempo, está falando sobre a mesma coisa. E é interessante que tanto o capítulo 13 fala sobre isso, o capítulo 12 fala que esse tempo foi o período em que a mulher, no caso o símbolo da igreja, foi perseguida. Então, perceba a conexão. Está falando que existe uma besta que oprime o povo de Deus por 42 meses. Depois fala que existe um dragão que persegue a mulher por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí Daniel vai falar sobre um chifre pequeno que vem de uma besta que oprime o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 11, é um outro texto que também fala sobre isso, capítulo 11, verso 2, diz assim, exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Nós vemos de novo. E olha o verso 3. Darei poder às minhas testemunhas e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então perceba que ele falou sobre a mesma coisa em 2 versos. Em um verso ele fala 42 meses, no outro verso ele fala 1.260 dias. Mostrando o quê? Que os 42 meses e os 1.260 dias são a mesma coisa. E aí eu sei que vocês já mataram a charada, porque se vocês estiverem aqui no estudo passado, qual foi um poder, né, terreno que oprimiu o povo de Deus? E ali, até um outro aspecto antes de eu fazer essa pergunta, que vai falar palavras arrogantes, insolentes, né, blasfêmias contra Deus, que vai oprimir o povo de Deus, e que oprimiu o povo de Deus durante um período de 1.260 anos, né? Que se a gente fosse estudar Daniel, a gente estudaria ela dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu só vou mencionar aqui para te dar mais curiosidade para estudar a fundo. E eu digo isso não porque você não saiba, eu sou adventista desde que eu nasci, mas eu posso dizer que de uns anos para cá eu comecei a entender ainda melhor. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda. Então, dentro desse período, que termina em 1844, as 2.300 tardes e manhãs, existe um período de 1.260 anos, que se você for para a história, você descobre que esse período foi de 538, depois de Cristo já, né? 538 até 1798. O que acontece em 1798? Eu já volto ali nos outros textos que eu tinha separado. Em 1798, acontece algo interessante. Napoleão, né, que era o imperador da França na época, e o general Berthier, que era general de Napoleão, eles prendem o Papa. Então, em 1798, o sistema papal ele é quebrado. De 538, esse sistema ele começa a oprimir o povo de Deus, e você conhece esse período como Idade Média, como o período da Inquisição, como o período das trevas, né? E esse período ele acaba em 1798. Deixa eu voltar e eu já vou explicar melhor essa questão. Eu queria ler com você 2 citações que vão dar clareza ao que eu estou falando. A primeira é do livro O Grande Conflito e diz assim: esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, como eu mencionei, refere inquestionavelmente ao papado. No século VI,
tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede do seu poder na cidade imperial e declarou ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado, o dragão dera à besta seu poder e o seu trono e grande poderio. Eu queria deixar algo bem claro quando a gente faz declarações tão fortes e incisivas quanto essa. Em primeiro lugar, a besta não é uma pessoa. Você vai ouvir aí em alguns lugares falando assim, a besta é o Papa. Não, a Bíblia não fala que a besta é uma pessoa. A Bíblia fala que a besta é um poder e um sistema. Então eu posso afirmar, com base na Bíblia, e com todo respeito aos irmãos católicos, sim, e com muito amor, porque eu tenho muitos amigos, que estudando a Bíblia eu entendo que o papado, ele foi a besta. Que o papado, ele agiu como a besta do próprio Apocalipse. Que agiu durante 1260 anos e oprimiu. E a gente sabe disso porque é história. O próprio João Paulo II pediu desculpas, pediu perdão por tudo que a igreja fez durante esse período. Então é algo que a própria igreja reconhece. Então a igreja romana, por meio do papado, ela cumpriu esse papel na história de 538 até 1798, quando o Papa Pio XII, eu acredito que é, ou eu falei, acho que Pio VI, obrigado, eu errei o número. O Papa Pio VI, ele foi preso por Napoleão. Então a gente, primeiro, antes de tudo, nós estamos falando de um sistema, o sistema papal. Outra coisa que eu queria deixar claro é que isso não é uma coisa que apenas nós falamos. O papado, ele voluntariamente se coloca no lugar de Deus. Quando nós falamos que a besta ela toma o lugar de Deus para oprimir as pessoas, quando ela toma o lugar de Deus para falar que perdoa pecado e na verdade não perdoa, quando nós falamos que a besta toma o lugar de Deus para blasfemar o nome de Deus, nós estamos falando não sobre algo que nós inventamos, mas sobre algo que o próprio papado afirma. Aqui nós temos as declarações de dois papas. Uma é de 512 e a outra é de 1894. A de 512 é do Papa Júlio II, que fala assim, tu és pastor, falando sobre o Papa, tu és pastor, és médico, és governador, tal qual mordomo, fielmente, tu és Deus na terra. Essa afirmação é bem clara, E o outro texto, outra afirmação, do Papa Léo VIII, diz, nós papas ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Então, se você ouve alguém falar que durante um período a Igreja Romana, representada pelo papado, ela tomou o lugar de Deus vendendo indulgências, as pessoas tinham que comprar relíquias para poder ser salvas. Já pensou nisso? Você tem um parente teu que morreu. Aí você fala assim, eu quero que o fulano seja salvo. Primeiro que ninguém é salvo depois de morrer, a pessoa que tem que escolher. Mas existia um negócio. Além de pregarem a possibilidade da pessoa ser salva, eles ainda vendiam caras relíquias. Falando assim, esse pedacinho de osso aqui é um pedacinho do osso da cabeça de João Batista. E se você comprar esse pedacinho do osso da cabeça de João Batista, o teu amigo fulano de tal vai estar com a salvação garantida. Foram vendidos tantos pedacinhos de osso da cabeça de João Batista que João Batista devia ter umas 10 cabeças, de tanto osso que foi vendido. Isso é só um exemplo. O pedaço da cruz de Cristo. Se pegasse todos os pedacinhos da cruz de Cristo que foi vendido, dava para construir a Arca de Noé. E foi contra isso que Lutero e vários dos reformadores lutaram, mostrar que a salvação é justamente pela fé. Então, uma coisa é clara, a história deixa super claro que houve um poder que oprimiu o povo de Deus, que proibiu a leitura da Bíblia e que fez tudo isso durante um período de 1260 anos. O que a história não fala, mas Apocalipse 13 fala, é que essa besta ela vai tomar força de novo. E nós vemos isso já acontecendo. Não que essa besta tenha hoje sido completamente curada, porque quando que ela vai ser completamente curada? Quando ela voltar a fazer o que ela fazia no passado, certo? Essa é a lógica. Mas o Apocalipse 13 diz que essa besta, ela tem uma cabeça que foi curada. Ela será restaurada. E aqui nós vemos algumas coisas que nos mostram isso já acontecendo como um processo. Não que já tenha sido curada, mas passando por um processo de cura. Um exemplo.
em 1929 ocorreu um evento significativo quando o Tratado de Latrão restaurou o poder temporal do Papa, o qual recebeu o domínio da cidade do Vaticano, uma parte da cidade de Roma, medindo cerca de 108,7 acres, ou seja, 0,44 km² de superfície. Então, assim, o Papa, quando ele foi preso, ele perdeu sua autoridade, em 1798. Em 1870, a Itália, ela tomou todos os estados papais. Então, em 1780, o papado perdeu mais ainda o seu poder. Então, primeiro, o Papa é preso, Pio VI é preso. Em 1780, o Papa perde seu poder, perde todas as suas terras. Em 1929, ele ganha um pouco mais de poder, porque ele ganha agora o Vaticano, que é onde é conhecido hoje como Vaticano, que é um estado independente dentro da Itália. Então, o Vaticano hoje é o país do Papa. E a gente sabe disso, é normal. Então, o Papa ele começa a receber, e quando eu digo Papa, eu estou falando sobre o sistema papal, ele começa a receber mais poder. No entanto, o profeta João, ele prevê algo muito maior. Ele diz que depois dessa cura, ele viu todos os que habitam sobre a terra, exceto poucos fiéis, adorando a besta. Isso vai falar aqui, que todos vão adorar a besta. Todos os habitantes, verso 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, ele fala que vai chegar um momento em que todo mundo, exceto aqueles que realmente escolherem ser fiel a Deus, vão adorar essa besta. Embora o papado receba homenagem de certos grupos, vastas populações não lhe mostram deferência ou reverência. Mas isso vai mudar. Então hoje o Papa ele é respeitado por muitas pessoas. Ele é respeitado por muitas pessoas que não são católicas, inclusive. E não tem nada de errado em você olhar para alguma coisa bonita que... Vamos lá, vou falar do Papa Francisco, um exemplo, né? Ele fez uma coisa bonita na vida dele. Não tem nada de errado. Eu falo assim, que bonito, que legal, né? Temos que seguir esse exemplo. Não tem problema. Hoje existem muitas pessoas que até admiram algumas coisas do Papa, mas existem muitas pessoas que não o reverenciam como autoridade religiosa, ou não o adoram, e de fato não deve ser assim. Mas vai chegar um momento em que esse poder, ele vai tomar a proporção, a força, e a Bíblia nos fala isso aqui no capítulo 13, ele vai tornar essa autoridade de forma tão grande que ele vai voltar a ter o mesmo poder que ele tinha no passado, de poder impor. Se você não concorda comigo, então não serve. Você vai sofrer as consequências. É triste, mas é isso que o texto ele nos orienta. Ok, eu falei que ia dar uma passada bem rápida por cima, né? A besta que saiu da terra. Capítulo 13, do verso 11 ao 18. Ele traz algumas coisas interessantes. Eu quero convidar você a ler o capítulo 13 todo em casa. Com mais tempo. Ele diz que essa besta, ali no verso 11, né, ela tem chifres de cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, ela parece inocente, amigável, mas usa sua força e poder para obrigar as pessoas a adorar a imagem da primeira besta. E o texto ainda ele traz algo interessante. Ele fala que essa besta, ela saiu da terra. Portanto, o texto, se você comparar com o capítulo 12, ele parece indicar que esse poder também chamado de besta que saiu da terra, em algum momento da história ele ajudou a mulher, ou seja, a igreja, quando fugia do dragão. A gente vê isso no capítulo 12, eu queria que você abrisse comigo. É só virar a página, ou talvez nem isso. A partir do verso 14 diz assim: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Foi dado fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca, a serpente, que é o dragão, fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Verso 16. A terra, porém, ajudou a mulher. Abriu a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca.
e depois vai continuar dizendo que o dragão irou-se contra a mulher, contra o restante da sua descendência, e a descendência da mulher tem duas características que a gente sabe muito bem, os que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas o que eu queria focar com você é o seguinte, o texto fala que o dragão, a serpente, jorrou água contra a mulher. De acordo com o que a gente estudou, o que são águas? Povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o dragão, que é Satanás, fez com que vários povos, várias multidões, várias nações, eles fossem contra a mulher. Quem é a mulher em Apocalipse? A igreja. Então, nós temos aqui um período, que é o mesmo período de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E olha que isso que é legal ver como eles se completam. Dizendo que nesse período, o dragão ele usa poderes, nações, línguas, para perseguir a mulher. É isso que o texto está falando, usando a interpretação profética. Só que ele fala que a terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio, ou seja, secando a água, que o dragão fez jorrar de sua boca. Quando você olha para a história, existem alguns eventos que são bem interessantes e que mostram exatamente isso acontecendo. O Urias Smith, ele foi um dos pioneiros da igreja e ele escreveu um livro chamado Daniel e Apocalipse, né, que ali está em inglês, o título. Mas na página 558 e 559 ele traz algo bem interessante para a gente, que nos ajuda a interpretar historicamente o que o texto está falando. Olha o que ele fala. A serpente lançou um rio de perseguições contra a mulher, mas a terra abriu sua boca e socorreu a mulher. A reforma protestante, incluindo Lutero, em 1517, Knox, João Calvino e outros, trouxeram alívio à igreja. O nascimento dos Estados Unidos como nação começou a abrigar os perseguidos da velha Europa. A terra ajudou a mulher abrindo a boca e tragando o rio. A reforma do século XVI começou a sua obra e em breve houve suficiente terreno protestante na Europa e no Novo Mundo, que é a América, para engolir o rio da fúria papal e tirar-lhe o poder de danificar a igreja. A terra ajudou assim a mulher e tem continuado a ajudá-la até hoje, até na época dele, ali no século XIX, nutrindo o espírito da reforma e de liberdade religiosa pelas principais nações da cristandade. Olha que interessante, alguém olhando a história, olhando a Bíblia e tirando algumas conclusões. Nesse período de perseguição, duas grandes coisas ajudaram a igreja a suportar esse período de perseguição. A primeira foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, com Lutero, Calvino, John Knox, John Hus, entre vários outros, abriu espaço, questionando, a salvação é pela fé, a salvação é pela graça. E assim muitas pessoas foram aderindo ao protestantismo e como consequência foram defendendo a verdade. Se a gente vai olhar na história, a gente vai ver que algumas nações, então elas se tornam protestantes, ou pelo menos alguns reis se tornam protestantes, e isso também ajuda nesse processo. Só que um marco dessa história toda é quando protestantes, fugindo da perseguição, especialmente na Inglaterra, eles saem da Inglaterra e vão para o Novo Mundo. Qual é o Novo Mundo? América do Norte, Estados Unidos. Os Estados Unidos ele foi fundado, claro, por vários tipos de grupos religiosos, várias crenças, mas com um grande ideal, a terra da liberdade. A terra onde você pode seguir aquilo que você acredita. A terra onde você tem liberdade para falar, eu sigo a Deus e eu quero seguir a Deus de acordo com a Bíblia. Então, os Estados Unidos da América, historicamente, e interessante que foi exatamente nesse período, no período profético, ele se levanta como uma nação da liberdade. Ele se levanta como essa nação. Mas, ao mesmo tempo, ele também se levanta como uma nação muito forte, uma nação com muito poder. E com o passar dos anos, e a gente sabe disso hoje, uma nação com muito poder militar, uma nação com muita influência. Então, o que o texto está indicando para a gente é que essa nação que um dia ajudou a igreja a fugir da perseguição, ela vai mudar de lado. E eu sei que isso parece até um pouco de teoria da conspiração, e seria se não fosse tão claro na Bíblia.
mas ela fala que essa besta que saiu da terra, ela falaria como cordeiro. Ou melhor, ela teria chifres como de cordeiro, ela teria aparência de cordeiro. Como que é um cordeirinho? É mansinho, né, tranquilinho, você é confiável, mas ela falaria como o dragão. Como o dragão que atacava a mulher anteriormente. Ellen White, ela comenta algo interessante no Grande Conflito. Ela fala: que nação do Novo Mundo se achava em 1798, a data da prisão do Papa, né? Ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza, atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta essa palavra é difícil, insofismavelmente, sem sofisma, sem engano, para os Estados Unidos da América. Então, a interpretação profética mais clara parece indicar que um dia os Estados Unidos da América será essa besta que usará o seu poder para levar as pessoas a reverenciarem, a adorarem a primeira besta, conforme diz aqui no capítulo 13. Olha só, foi-lhe dado o poder de dar fôlego. Capítulo 13, verso 15. Foi-lhe dado o poder de dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, nós já estamos caminhando para o final, mas o que o texto diz é que esse poder, que grande parte dos protestantes hoje entendem também como os Estados Unidos da América, ele exercerá um papel crucial num futuro próximo, dando poder à besta, à primeira besta, e obrigando as pessoas a adorar. Perceba que aqui o ponto-chave é a adoração. O ponto-chave aqui é a adoração. Claro, quando eu falo que os Estados Unidos será a besta, a segunda besta, eu não estou falando que é pecado ir para os Estados Unidos, eu não estou falando nada disso, né? Eu não estou falando que o presidente lá é a besta, nem nada disso. Mas o que a gente está falando é que essa nação, de acordo com a Bíblia, ela vai ter um papel nesse conflito todo, e o papel vai ser ao lado da besta e do dragão. E aí nós chegamos justamente no último tópico que eu queria trabalhar com vocês, rapidamente, que é a questão da marca da besta. Tem se falado muita besteira sobre esse assunto. Tem muita gente falando que a marca da besta é um chip, que é o QR Code, que é o código de barras, que é o Pix, que é a vacina. E, gente, assim, ó, é verdade que tem muita coisa que não está revelada e a gente não sabe tudo. Eu não tô querendo falar aqui como o dono da verdade. Mas tem algo que o texto deixa muito claro, é que aqui não está falando de uma marca física. Essa marca é uma questão de adoração. É uma questão de escolha. E eu vou te mostrar por que eu estou falando isso com tanta certeza. Ela fala que eles seriam, olha, antes, no verso que fala antes de obrigar, né, a receber a marca da besta, o verso que a gente acabou de ler, ele fala que todos seriam obrigados a adorar, né, a imagem da besta, e ele poderia fazer com que morressem todos aqueles que adorassem a imagem. Ou seja, adorou a imagem, não adorou a imagem, morreu. Adorou a imagem, recebeu a marca. Mas o que é essa marca da besta então? A marca da besta também é uma contrafação, também é uma farsa. E é verdade que a gente poderia fazer uns 3 estudos bíblicos só sobre isso. Então eu não tenho a intenção nenhuma de esgotar esse tema, ou de falar assim, ó, nós falamos sobre tudo que tinha que falar. Mas, botando em tópicos, a gente pode dizer que, como a marca da besta é uma questão de adoração, ela busca estragar ou falsificar a adoração verdadeira. Enquanto Deus tem um selo, conforme o Apocalipse também apresenta, Satanás tem uma marca. O selo de Deus está relacionado à adoração. E os 4 primeiros mandamentos, de Êxodo 23 a 11, eles representam um compromisso de fidelidade a Deus.
não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então esses 4 mandamentos, eles estão relacionados à fidelidade. Só que tem um detalhe, apenas um selo, ele precisa ter 3 informações. Um selo na época de João, que foi a época que foi escrito, né, o Apocalipse, ele precisava ter 3 informações, e isso aí a gente já ouviu em alguns momentos. Ele precisava ter o nome da pessoa, o cargo da pessoa e o território. E o mandamento do sábado, ele é o único que traz essas 3 informações. Ele mostra que Deus é o Criador, que o nome dele é Deus, que a função dele é Criador, ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, e que o território dele é justamente a criação, é o céu, a terra, o mar, ou seja, o universo. Em outras palavras, como a gente vai ver no estudo que vem, falando sobre Apocalipse 14, é justamente o sábado que mostra Deus como a autoridade suprema, que mostra que Deus é o único digno de louvor, de gratidão, de adoração, e que quando a gente escolhe o sábado, como foi falado na historinha das crianças, né, quando a gente escolhe guardar o sábado, a gente escolhe reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida. E embora isso possa ser uma mensagem dura para a gente falar para as pessoas, a gente precisa falar com jeito, com amor, né, com bondade, mas mostrando que Deus tem sim um selo. O sábado, ele é o único mandamento e ele sempre foi um sinal de Deus. Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, diz, né, e o sábado será um sinal entre eu e o povo, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20 vai falar, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus deles. Então o sábado, ele identifica o povo de Deus como povo. Isso não quer dizer que não existam servos de Deus em outras religiões, a gente também acredita nisso. A gente acredita que existe uma igreja invisível em todas as crenças. Em todas as igrejas existem pessoas fiéis, que às vezes não entenderam a mensagem por completo, que às vezes não conheceram tudo. Mas existe uma verdade. Embora a gente reconheça que existem pessoas fiéis e sinceras em todas as crenças, a gente também acredita, e a gente tem liberdade para crer assim, de que existe uma verdade, de que existe um Deus soberano, e de que existe um dia que esse Deus soberano escolheu para ser adorado. Acontece que a marca da besta, ela justamente ataca esse mandamento que exalta Deus como Deus soberano e o Criador de todas as coisas. Quando a besta pega o dia de adoração e muda para um outro dia, que no mundo cristão tem sido majoritariamente o domingo, essa besta, ela está estragando, ela está fazendo a contrafação, ela está falsificando a adoração. E quando você falsifica o dia de adoração, você também está falsificando aquele que é adorado. Então essa é uma mensagem dura, mas importante, que, como eu falei no início, não deve ser o maior motivo para a gente se preparar para a volta de Jesus, mas uma vez que nós nos preparamos para a volta de Jesus por nosso amor a Ele, é uma mensagem que nos é de advertência para que a gente não seja enganado. E para que a gente ajude outras pessoas a também não serem enganadas. Mas aí, para a gente finalizar, antes que você saia daqui, talvez com alguma impressão um pouco equivocada, essa pergunta aqui ela é muito importante para a gente responder. Alguém já recebeu a marca da besta? Se a gente está falando que a marca da besta está relacionada à adoração, ela é uma marca espiritual. Se a marca da besta ela tem a ver com falsificar o verdadeiro dia de descanso e colocar um outro dia no lugar, e nós sabemos que muitas pessoas, sinceramente, com sinceridade no coração, com amor a Deus, guardam o dia errado, de acordo com a Bíblia, será que essas pessoas, será que alguém já recebeu a marca da besta? Será que alguém já foi selado? E a boa notícia é que não. Por 2 motivos. Claro, esse texto ele vai esclarecer, e eu quero ler com você, mas também pelo motivo de que ainda há tempo de graça. A marca da besta ela será dada num período em que não haverá mais oportunidade de salvação. Você escolheu, fechou. Você não escolheu, você teve a sua chance, você escolheu, está do lado de Deus, está do lado do inimigo. É num período decisivo. E hoje ainda nós temos a oportunidade da salvação. Então esse é um dos motivos pelo qual a marca da besta ainda não foi dada. Então não importa como você tem vivido a sua vida, nesse sentido, né? Não importa como as pessoas têm vivido a vida, no sentido de que ainda existe chance de mudar. Só que é preciso mudar hoje porque a gente não sabe até quando a gente vai ter oportunidade. Mas a boa notícia é que nós ainda temos a oportunidade. E esse texto ele deixa isso muito claro, dizendo que ainda ninguém recebeu a marca da besta.
Mas ele afirma que quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus, adorará a besta e a sua imagem, e somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Em outras palavras, apenas quando ficar muito claro, quando todo mundo entender, siga a Deus e fique do lado de Deus, ou rejeite a autoridade de Deus e escolha a autoridade humana. A gente não vai falar sobre 666 hoje, mas 666 é o número de homem. 666 não é o chip. 666 é um símbolo da autoridade humana no lugar da autoridade divina, porque o número que representa a Deus é o número 7, né? 7 espíritos, 7 trombetas. Quando você coloca o 6 é o número de homem. Um exemplo, a estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. Todos os deuses da Babilônia somados eram múltiplos de 6. Enfim, tudo, se você pesquisar, até as horas, né, tem 60 minutos, 60 segundos, tudo que é relacionado à sabedoria humana envolve o número 6. E aqui não é nenhuma coisa mística, mas simplesmente dizendo que as pessoas que escolherem rejeitar a Deus escolherão a autoridade humana. Se a pessoa escolhe deixar a autoridade de Deus do lado, escolhe deixar a soberania de Deus do lado e escolhe a autoridade humana e fala assim, não, eu vou adorar o ser humano e eu decidi fazer isso, se isso acontecer nesse período, aí sim a pessoa vai receber a marca da besta. Mas hoje ainda não, muitas pessoas ainda não entenderam a mensagem do sábado, muitas pessoas ainda não entenderam de que lado devem estar. E como vai falar no sermão do sábado que vem, nós temos uma mensagem bem importante a pregar e anunciar para o mundo. As pessoas precisam saber. Não como motivo de assustar ninguém, mas como motivo de avisar por amor. Isso é necessário. O apelo e o convite de Deus para a gente hoje é esse daí. Na escolha hoje, adorar ao Deus verdadeiro e fazer dele o Senhor de sua vida. A gente estudou hoje sobre um período futuro. A gente não sabe quando esse período vai acontecer. Tudo indica que não vai demorar muito. Porém, uma coisa eu tenho aprendido na minha experiência cristã e também com o exemplo da Bíblia. Todas aquelas pessoas que foram fiéis a Deus nos momentos de prova mais terrível, geralmente foram pessoas que decidiram ser fiéis a Deus no momento de calmaria. Foram pessoas que aprenderam a andar com Deus no dia a dia. Jesus não teria sido fiel no Getsemane e na cruz se ele não tivesse andado com Deus em toda a sua vida. O próprio Jesus, ele poderia ter falhado. Paulo, João, Pedro não teriam sido fiéis diante das maiores provações se eles não tivessem caminhado com Cristo durante a sua vida. Por isso o convite de Deus para você e para mim também é que a gente escolha ser fiel a Deus hoje. Que a gente não espere sair decreto disso ou anúncio daquilo, para falar assim, não, agora eu vou me apegar a Deus de um jeito assim que ninguém me larga, ninguém me solta de Deus. Não, nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar firmados em Deus hoje, porque se nós estivermos firmados em Deus hoje, Ele vai nos dar força também para resistir os desafios que virão em breve. Que Deus te ajude a tomar essa decisão, que Deus te ajude a ser fiel a Ele hoje e a reconhecer que a gente não vence isso sozinho. Assim como Jesus precisou da força de Deus aqui na terra, muito mais nós só vamos vencer tudo isso pela graça e pelo poder de Deus. E é por isso que, para terminar, antes da gente orar, eu queria convidar você que tomou essa decisão a se colocar em pé e nós vamos cantar o hino De Ti Careço a Deus, 394, reconhecendo que, para que a gente possa vencer, nós precisamos de Deus, pedindo que Ele seja o nosso ajudador e o nosso Senhor. De Ti Careço a Deus, 394.
Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que hoje nós tivemos de estudar a Tua Palavra juntos. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e porque o Senhor é o verdadeiro Deus. Amém. Nós agradecemos porque, sendo tão grande, Senhor, tão poderoso, tão majestoso, o Senhor escolhe se tornar pequeno e estar perto de nós. Jesus fez isso, Ele se tornou um ser humano e viveu entre nós. O Senhor hoje, através do Espírito Santo, também pode habitar em nosso coração. E a gente agradece, Senhor, porque sendo tão grande, tão poderoso, o Senhor é um Deus de amor, que se preocupa conosco. Amém. Senhor, hoje nós queremos decidir e nós estamos decidindo ser fiéis a Ti, custe o que custar. Amém. Nós vivemos, Senhor, um período de paz, de tranquilidade. Porém, a Tua Palavra fala que esse período não vai durar para sempre. Nós enfrentaremos dificuldades, nós já enfrentamos dificuldades, mas enfrentaremos muito mais. Mas, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude dia a dia a caminhar contigo, porque sozinhos nós não conseguimos vencer, mas contigo, Senhor, não há quem nos vença. Nos ajude, Senhor, a depender de Ti, nos ajude a confiar em Ti e nos ajude a sempre, Senhor, manter o Senhor como o Senhor da nossa vida. Amém. Habite em nós, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão por aquilo que nos afasta de Ti, pelas brechas que nós deixamos muitas vezes que o mal entre na nossa vida. E nos ajude, ó Deus, a pela graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, a podermos realmente caminhar contigo todos os dias e ser uma bênção para muitas pessoas. Amém. Entregamos, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conduza em segurança para os nossos lares e nos dê um bom dia de sábado. Em nome de Jesus, amém.